Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um epílogo do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, sim, com essa voz horrorosa de doente, mas estamos aqui para falar sobre o livro O Deus Pródigo, de Timothy Keller, o qual nós fizemos a leitura coletiva lá no Discord, que com certeza absoluta você ouvinte já sabe, e não sei porque não tá lá ainda se não estiver, os que estão já estão ouvindo talvez até ao vivo, gravando com a gente, não sei. A gente já fez um prefácio, inclusive se você não ouviu o prefácio, para esse podcast agora e vai ouvir primeiro o prefácio, onde a gente vai apresentar o livro, sem spoilers, mesmo que você já tenha lido, eu acho que vale a pena ouvir o prefácio, pelo menos você ouve a nossa voz. E agora chegou a hora da gente falar no epílogo, onde a gente vai reagir à leitura que a gente acabou de fazer. E eu literalmente acabei hoje, eu estava atrasado com essa leitura, mas terminei ela hoje sim. E estou aqui com a Carol. Tem várias pessoas que estão ouvindo a gente ao vivo aqui na live que a gente está gravando no Discord, mas as pessoas só quiseram ouvir. Talvez, de repente, um ou outro se anime para falar alguma coisa, nem que seja por escrito, e a gente acaba trazendo aqui. Mas hoje vou eu e a Carol só. Tudo bem, Carol? Tudo bem, então. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E Etan, o pessoal fica tímido, né? Mas o importante é que tá aqui, tá acompanhando, né? Vai deixar aquelas sugestões e opiniões no chat e a gente vai trazendo aqui pro programa. E vai ser bem legal. Eu gostei muito, já vou falando que eu gostei muito desse livro do Timothy Keller, mas eu acho que eu só gostei tanto dele por causa do LBC, sabia, Tan? É mesmo? Por quê? Por causa da... Na verdade, a gente gravou, né, sobre esse texto. Exatamente, então, a gente gravou... Que assim, o pessoal tem que entender que nosso ritmo de gravação não necessariamente é o ritmo que a gente vai e posta os episódios, né? Isso. Então aliás, eu acabo muito confundindo distante, muita né? coisa. Nossa, muito. E aí a gente tá gravando esse programa agora no finalzinho de 2022, né? Estamos em novembro de 2022. E eu não tenho ideia de quando a gente gravou a passagem de Lucas sobre o filho pródigo no LBC. Sim. Mas foi lá ali entre agosto e setembro. Foi no segundo semestre desse ano, né? Mas com certeza foi antes da gente ler esse livro. Acho que essa é a informação importante. Isso. E eu não sei se o fato de ter estudado pro LBC, ter feito as observações, ter ouvido também muito do que o próprio Tan e o pastor Thiago trouxeram pro episódio, já me deixou um pouco mais preparada. Então, assim... eu talvez não tenha tido o mesmo impacto que eu teria se eu não tivesse ouvido o episódio. Aquelas explosões de cabeça que a gente normalmente tem com livros do Keller. Mas eu dou todo o crédito a isso que você falou, Carol. Era muito recente pra gente a gente ter estudado pra gravar o LBC. Assim, pode parecer até que o LBC a gente simplesmente pega, lê e vai falando. Não é isso, tá? A gente estuda pra caramba antes de cada episódio. Nossa. Cada um dos 3 que grava. E a gente lê muita coisa, infelizmente, como eu falei. Aí a gente não leu esse livro antes. Mas esse livro do Keller é um pouco diferente dos outros livros que normalmente ele faz. Normalmente ele pega um tema e desenvolve. Nesse livro ele pegou uma parábola, né, um trecho bíblico, e fez a exposição dela. Como se fosse uma pregação ou uma série de pregações. Acho que caberia muito bem como uma série de pregações numa igreja, isso. De uma parábola. Sim. Que é a famosa, né? Famosa parábola do filho pródigo, que logo de início ele já meio que muda o nome. Ele fala, não, é melhor chamar isso de os filhos perdidos. Ele inclusive põe no plural. E eu sei que muita gente que leu, e inclusive falou isso nos comentários lá dentro do Discord, conforme foram lendo os primeiros capítulos, as pessoas falaram, caramba, é verdade, puxa, olha, a mensagem é pro filho mais velho também, não é pro filho mais novo. Só que essa de Os Filhos Perdidos, que é sim uma explosão de cabeça, o próprio pastor Thiago Moreira trouxe pro nosso LBC, então até isso não era novidade pra gente, né? Ainda assim foi um livro legal de ler, sim. Com certeza, não, eu gostei muito. Eu tenho aprendido a ler mais autores cristãos. O Timothy Keller com certeza tá aí dentre essas minhas preferências. E eu gosto muito do jeito que ele traz o assunto, entendeu? Porque aquele autor, com certeza, ele é um erudito, um estudioso da palavra. Ele é um pastor, assim, muito influente, não só na igreja dele, mas acaba sendo influente aí pelo mundo. E eu acho muito, assim, simples a fala dele.
E ele é muito contemporâneo, então ele traz muitas informações sobre cultura pop. Aqui, de novo, a gente viu ele falando um pouco sobre Tolkien. E eu acho isso muito legal, porque ele não desvalida os gostos do seu leitor. E assim, como um bom leitor, ele indica coisas boas. Mas também indica músicas, como Madonna, filmes como Carruagem de Fogo, enfim. Eu acho que dá um match muito legal com a gente, Carol. Porque a impressão que me dá é que o Keller, como pessoa, e o jeito que ele vive a espiritualidade ou o cristianismo dele, é muito parecido com a gente. No sentido de que, hoje em dia, ainda tem alguns grupos, dentro do evangelicalismo brasileiro mesmo, mais fechados, mais restritivos a coisas do mundo, como as pessoas usam até, num termo ruim isso, sabe? E o Keller não, ele conversa com a cultura de um jeito muito parecido com a gente. Soma o fato de que ele meio que é o queridinho dessa galera hoje em dia. Então ele é um nome que vende o livro pelo nome do autor, não pelo nome do livro. Então você vê lá Timothy Keller, normalmente o nome dele tá em destaque na capa. Porque do Timothy Keller é bom. Quantas pessoas a gente já não entrevistou no Conversa de Peixe Grande que não só indicam livros deles, mas eu posso lembrar de pelo menos 2 pessoas que até brincaram falando: eu sou gado do Keller. O que ele fala é lei. Eu tenho um pouco de medo desse tipo de coisa, eu já externei isso algumas vezes, que a gente tem sim que se espelhar em pessoas que a gente se admira, mas a partir do momento em que a gente coloca a nossa fé em cima de uma pessoa, quando a pessoa cai, a gente pode correr o risco de cair na fé junto com ela. Respeitando essa distância, eu acho que é muito bom, porque ele fala muito parecido com aquilo que a gente crê, tanto que os próprios comentários que a gente teceu no LBC é esse livro. Sem a gente ter lido esse livro, é esse livro. O jeito que ele enxerga o mundo, essa questão do ictus, que faz parte da raiz do ictus, de ler de tudo com óculos cristãos, então a gente lê vários livros seculares, ele também. A gente consome cultura pop, ele também. E é muito legal ver muitos cristãos fazendo isso também. E ele traz com uma sensibilidade e com óculos cristãos, exatamente como o Ictus, para dentro do discurso dele, essa cultura geral, de um jeito muito cativante. É verdade. Eu concordo com tudo que você disse. E é muito mais legal saber que esse livro é um best-seller, né, do New York Times. E eu queria muito que a gente tivesse esse tipo de lista aqui no Brasil. Eu sei que tem alguns sites que publicam os livros mais vendidos, aqueles que estão em alta. Você sente falta de que tipo de lista? De vendas ou de melhores? Não, de ver livros cristãos nessas listas. A gente gravou o Gilead, que ganhou um Pulitzer recentemente, né? Aliás, que livro gostoso e que episódios gostosos, né? Aliás, a gente tá falando gravamos e livro. Óbvio que você, ouvinte, já sabe que na descrição do programa tem o link para você participar da nossa comunidade literária no Discord. E é de graça a participação, é só você vir. A gente tá fazendo várias leituras juntas lá. O Keller aqui foi só mais uma delas. Tem aí na descrição o link para você adquirir o seu livro também. Então, se você usar o nosso link, você vai abençoar o nosso projeto, o nosso ministério. Porque a gente faz aqui é um ministério mesmo. E a gente oferece praticamente tudo que a gente tem de graça. Então, se você quer realmente que isso exista e enxerga valor nisso, honra a gente fazendo as suas doações aí ou via Pix ou assumindo um compromisso mensal lá no Catarse. Tudo na descrição do programa, tá? A gente sempre fala porque, de fato, são muito poucas pessoas que abraçam a gente financeiramente. E se a gente não tiver uma reviravolta nisso, corre um sério risco de daqui a muito pouco tempo não existir mais Ictus Podcast, não existir mais leitura bíblica comentada, ou nada disso, porque enfim, eu e a Carol temos boletos de casas diferentes ainda, né? Isso aí. Faz parte, tá? O livro é da Vida Nova, né? A gente não falou. Acho que vale mencionar. O livro é da Vida Nova. Essa capa, inclusive, achei ela muito parecida com as ilustrações do Gustave Doré. Que a gente usa nos cards do Ictus, pra né? Quem... Isso, só que eu não achei essa ilustração dentro daquela lista que a gente manda para os nossos associados. Então, se você é associado, você recebe todo mês um cartão que vai contando uma história, a história da Bíblia. Só tô avisando isso porque quem não é associado não sabe do que a gente tá falando. E lembra muito o traço. Então, se é do Gustave Doré, eu gostaria de saber, porque eu procurei e não encontrei. Não achou? Cara, eu não sei se parece mesmo, mas é uma técnica de arte que eu acho sensacional. Ela é normalmente feita só com nanquim em papel branco. Às vezes é feita em chapa de aço.
não com nanquim, óbvio, né? É sensacional. Mas são só risquinhos, assim, pretos. Tem uma técnica que chama pontilhismo, mas não é exatamente essa, porque essa tem traços, né? Mas é risquinhos formando um desenho. Eu acho muito linda essa arte, a capa vale muito. Se eu não me engano, esse livro, além de ser da Vida Nova, tem a opção dele no e-book na The Pilgrim, né, Carol? Sim, exatamente. E em audiobook também, né? Na verdade, eu prefiro o audiobook. A narração na The Pilgrim tá boa? Eu não cheguei a olhar. Tá. Eu acho interessante que uma ou outra palavra acaba ficando diferente. Eu não sei se isso é erro de quem tá narrando ou de quem transcreve o texto. Pode ser. Não sei. Mas assim, não afeta, tá, pessoal? Não afeta mesmo. E eu gosto de fazer o combo, ouvir e ler, porque eu absorvo melhor. Você Mas tá usa bom, dois sentidos aí nisso, né? Visão e audição juntos, né? É um livro super curtinho, né? 100 páginas. Muito. 105 páginas, pra ser mais específica, contando a história. 7 capítulos. E eu gosto, mais uma vez, enaltecendo aqui a narrativa do Keller, porque ele começa, ele tem uma introdução, e aí ele desenvolve muito legal, ele não fica fugindo pra lá e pra cá. Ele desenvolve legal a introdução, e ele traz uma conclusão. Pá! E acabou. E aí próximo capítulo. É bem pastoral o livro, né? Entendeu? É meio que uma exposição bíblica mesmo. Pronto, acabou. Mas você já foi naquela mensagem que o pastor começa falando sobre determinado assunto e quando vê, tá falando lá da história da carochinha, da tia, da avó, da mãe dele? Mas isso é pastor que não se prepara, né, Carol? Mas acontece, né? Não, tem bastante. Pensando nisso daí, tem 2 tipos, tem vários, né? Mas 2 principais tipos, pelo menos aqui no Brasil, de exposição de púlpito, vai. Pelo menos no nosso meio cristão evangélico aqui. O primeiro é temático, onde a pessoa pega um assunto e normalmente passeia pela Bíblia, falando princípios sobre aquele assunto. Eu sou um pouquinho avesso a esse modelo, porque na hora da mensagem ela é muito boa, ela é muito emotiva, você realmente se envolve, acho que até mais do que na outra. Pelo menos a maioria das pessoas se envolve mais. Só que dá uma semana, como você passeou pulando tanto na Bíblia, você não lembra mais onde estão as coisas na Bíblia. É isso que é a ressalva maior que eu tenho. E a outra é a tal da pregação expositiva, que é pegar um texto bíblico e a gente vai ficar só nesse. A pessoa, de repente, até pode usar um outro texto de apoio, mas via de regra ela fica presa em um texto bíblico. Então vamos estudar, sei lá, capítulo 3 do livro de Hebreus. E aí a mensagem é expor aquilo lá. Eu explico o texto, faz algumas ilustrações, para não ficar uma aula, né? E faz aplicações, porque, enfim, o motivo principal de uma pregação pública é promover transformação nas pessoas. Então, às vezes, a pessoa precisa entender, entendi a mensagem, entendi a lição, mas como é que isso se aplica na minha vida? E aí, então, tem meio que esse tripé, exposição, ilustração e aplicação. Por que eu tô dando essa aula de homilética, para usar o termo correto aqui para vocês? Porque o livro é uma pregação expositiva, é uma série de 7 mensagens de pregação expositiva dentro do mesmo texto, que é a parábola do filho pródigo, como a gente já falou, que tá lá no Evangelho de Lucas, como a gente também já falou no capítulo 15, é um pedacinho só do capítulo 15, na verdade. Isso. E aí ele pega e faz exatamente isso. Explica o texto, ilustra. Não só o texto, o contexto, né? Isso, porque ele faz parte primeiro dessa aqui vai explicação. falar... Essa parte meio aula. Isso. E aí ele faz ilustrações. Tem a minha vizinha que aconteceu alguma coisa que tem a ver com a história ou com o que tá tentando se ensinar. Então ele traz várias e o Keller é maestro em fazer isso. E as aplicações que como é que faz para enfiar isso aqui na minha vida? Todos os capítulos vão meio que seguir isso. Tem gente que gosta desse estilo, tem gente que não gosta. Então se você gosta, é um livro que você vai terminar super grifado. Super grifado. Aqueles que você vai falar, eu tenho que parar de grifar, porque senão eu vou grifar o livro inteiro e é a mesma coisa que não grifar nada. Então, como a gente comentou, são 7 capítulos, e aí ele vai dividir esses 7 capítulos de uma forma muito didática, como o Tan já falou mais uma vez. E eu acho assim, que se a gente for comentar aqui capítulo a capítulo, vai acabar fugindo um pouco, né, de quem quer ler o livro e ter a experiência. Mas, basicamente, ele vai trazer uma interpretação sobre a parábola do filho pródigo. E como já falamos lá no início, ele traz não só o filho caçula, né, como sendo o filho pródigo, mas ele traz os 2 filhos do homem rico. E ele explica, assim, de uma forma muito genial.
Mais uma vez, fica aqui o meu parêntese. Como eu já tinha estudado pro LBC, como eu já tinha ouvido mais de uma vez o episódio, pra mim foi um pouco assim, tá chovendo no molhado. Mas eu não tô tirando o mérito aqui do Keller, é só o entendeu? momento de vida que o livro encontrou a gente, é isso. Exatamente. Eu queria muito, como o Tan falou lá no início, ter lido esse livro lá no começo, quando a gente antes da gente gravar o LBC. Inclusive fica melhor o LBC, né? Com certeza. Porque essa coisa de quem são os filhos é muito interessante, né? Quando eu era pequena, ouvindo essa parábola na igreja, crescendo ouvindo essa parábola, eu sempre, achei o filho mais velho muito injustiçado. Nossa, como eu achava ele injustiçado. Eu até falei isso no prefácio. Porque você é a filha mais velha da história, Carol. E a gente né? Exatamente. A gente cristão é. Então, e aqui o Keller falou uma coisa que, assim, fez eu parar pra pensar, sabe? 5 minutos pra refletir aqui na fala dele. Sobre essa questão do filho mais velho também ser um rebelde. Uhum. Por obedecer o pai. E eu falei, o quê? Como assim? E aí ele traz aqui uma informação que eu achei muito relevante. Eu sou a filha mais velha dentro da casa dos meus pais. Eu tenho uma irmã gêmea, mas eu sou a mais velha. 10 segundos, assim, né? 4 minutos. Não, muito 4 mais, minutos. Muito mais. Com certeza. E aí, eu sei que muitas vezes eu deixei de fazer coisas que eu queria fazer exatamente por essa coisa de, eu sou a filha mais velha, eu tenho que agradar meu papai e minha exemplo, mamãe, né? entendeu? Filha do pastor ainda, ixi. Nossa, ixi. Mas aí tem aquela coisa do coração, né? Então, o que adianta eu não estar fazendo o que eu queria fazer, porque eu não ia agradar meu pai e minha mãe, mas o meu coração estava duro, né? Então, quando ele trouxe isso, eu falei, nossa, é verdade, né? Então, tudo não tem jeito, né? É o coração. Uma das primeiras coisas que o Keller faz no livro, e pelo jeito o povo nos Estados Unidos é a mesmo... ou pelo menos cai na mesma falácia do que o povo aqui no Brasil, o povo que eu digo, o povo cristão, né? É desconstruir a tese de que essa parábola está só passando a lição número 1, que é falar do filho mais novo e do perdão que foi concedido para ele. E ele vai fazer isso muito bem. A gente fez isso bem também no LBC, que é falar, olha, quem é o público-alvo? O público-alvo são os fariseus. Olha as duas parábolas que vieram antes. Isso aí ele vai abordar um pouco mais no final do livro. Por que essa aqui foi a terceira? Quais são as similaridades que tem entre essa parábola e as duas anteriores? Quem de verdade é o público-alvo? O público-alvo é o filho mais velho, não é o filho mais novo. O filho mais novo é aquele que foi agraciado com a misericórdia. Óbvio que a gente tira um princípio bíblico daí, mas... a parábola não foi contada por causa desse princípio. Ela foi contada para atacar a religiosidade fria e morta do filho mais velho. Exatamente. Que eram os fariseus e que somos legal. Nós hoje, dentro das igrejas. Ele até tem um momento aqui que ele fala, né, que os fariseus, eles queriam muito obedecer o que estava escrito na Bíblia, né, na Torá naquela época, enfim. Mas estavam fazendo isso com o coração errado, entendeu? Então, puxa vida, né? Ai, gente, ser cristão não é fácil quando você começa a ler essas coisas. Nesse aqui, acho que vale uns recortezinhos, né? Eu grifei bastante o livro, tá? No capítulo 1 tem assim, quando ele tá justamente apresentando essa tese aí que eu falei, né? Ele diz, a história é dirigida não a pecadores rebeldes, ele até põe entre aspas esses pecadores rebeldes, mas a pessoas religiosas que fazem tudo que a Bíblia manda. Jesus não está argumentando com gente imoral que não fazia parte da esfera religiosa, mas com religiosos afeitos à moral. Um pouquinho mais para baixo, não, os primeiros ouvintes não se desfizeram em lágrimas ao ouvir a história, mas foram profundamente impactados, ficaram ofendidos e se encheram de fúria. Esse era o objetivo de Jesus, né? E é o objetivo do Keller aqui, porque da mesma forma que ele agride os fariseus, ele agride, eu vou pôr eu junto aqui, ele nos agride. Porque assim, a gente tem na nossa família pessoas que abandonou a igreja, ou nunca quis saber nada de Deus, e foi pro mundo e não sei o quê. E a gente tá aqui, as brigas que o filho mais velho vai ter, no sentido de que, você nunca me dá nada, eu sempre tive aqui com você... eu mereço e ele não, esse tipo de discurso é exatamente o que o Keller vai tentar falar, olha, tá errado os dois, por isso que são os dois filhos perdidos, porque o primeiro tá perdido mesmo, tem sim uma aplicação importante ali, mas é óbvio, né,
A questão é que o Jesus está tentando transformar o coração, não do filho perdido, porque na verdade no fim da parábola o filho perdido já tá com o coração transformado, né? Mas o filho mais velho não. E é ali que ele tá batendo. Exato. Olha, o Léo Romano trouxe uma pergunta aqui pra gente no chat. Eu vou ler a pergunta e a gente vai responder ela. Vocês acharam que o autor tem uma pegada de psicólogo em alguns trechos? Explicando como é cada personagem dessa passagem bíblica? Eu não sei se eu entendi muito a pergunta dele nessa parte do psicólogo. Até porque, assim, eu e a psicologia, a gente se conhece muito pouco. Então eu posso ser muito injusto. Mas se eu entendi que você tá dizendo, tá tentando traçar um perfil de cada um, eu acho que sim. Um jeito de enxergar o mundo de cada um dos filhos, nesse sentido psicológico. Eu acho que ele fez isso, mas não muito pelo academicismo da psicologia, mas no sentido de explicar pra gente o contexto da época, o contexto da história da parábola mesmo. Porque é muito fácil ler essa... Assim, se você lê essa parábola a primeira vez, você não presta atenção no filho mais velho. Ou se presta atenção, você fica do lado dele, como a Carol falou. Exatamente. Você precisa se aprofundar nela e falar, tá, por que Jesus falou isso daqui? E aí tem um plot twist aí na história que fala, opa, peraí. Quem ele tá falando aqui é falando mal do filho mais velho. Ele tá tentando trazer o filho mais velho pra dentro da festa. Pra dentro, junto. Ele tá aqui na igreja, mas ele não faz parte de Cristo. Trazendo pros nossos dias, né? E depois ele traz esse filho mais velho, sendo o oposto da figura de Cristo, eu nunca tinha ouvido. Achei muito interessante. Ele vai tentar fazer assim, ó. Mais um trechinho legal, porque acho que ajuda a gente a pensar. Para a maioria das pessoas em nossa sociedade, o cristianismo é religião e moralismo. Fora ele, a única alternativa, além de alguma outra religião mundial, é o secularismo pluralista. Mas no início as coisas não eram assim. O cristianismo era visto como um caso de tertium quid, algo totalmente distinto das categorias conhecidas. Ele vai evoluir isso um pouco mais ao longo do livro, mas o que ele está querendo dizer? A nossa sociedade, ela enxerga assim, excluindo essa existência de outras religiões, tá? Vamos imaginar que existe o religioso e o não religioso só. Que o mundo fosse simples o suficiente para dividir só entre esses dois grupos. A sociedade enxerga, ou você é mundano, ou você é crente de igreja. E se você não é crente de igreja, então você é mundano. E se você não é mundano, então você é crente de igreja. Ou seja, todo mundo se encaixa ou no filho mais velho ou no filho mais novo. O que o Keller tá falando é, existe uma terceira via, porque os dois estão errados. Um tá preso na sua religiosidade legalista e o outro tá preso porque abandonou Deus totalmente mesmo e tá entregue aos prazeres. Mas os dois estão errados. Os dois estão errados, mas a gente vê o arrependimento de um, né? E a gente do não mais vê o improvável, arrependimento né? do outro. Exatamente. Ou não, mais né? provável, né? Eu tava pensando sobre isso esses dias, Carol. Eu acho que ele fala um pouquinho disso no livro. Eu não sei se eu tô misturando com outro livro que eu li. Porque é assim. Imagina que uma pessoa, um adulto, tá? Ele conheceu a Cristo. Normalmente, ele demonstra publicamente, assim, e muito claramente, um grande baque. Uma grande transformação na sua vida. Porque ele tava chafurdado na lama dos porcos, igual o filho mais novo. E quando ele encontra Cristo adulto, e eu quero dizer adulto aqui já com maturidade, uma pessoa consegue pensar bem e tal, e refletir sobre causas e consequências das coisas, ele tem aquela conversão, assim, com C maiúsculo, sabe? E a gente tem vários casos desses na igreja. Isso fica muito evidente. Agora, o meu caso, por exemplo, e o seu também, que eu sei, a gente nasceu dentro da igreja. Eu não tenho na minha vida um momento de super conversão onde eu falo, esse dia eu tava não sei aonde, tal hora, e algo milagroso aconteceu e entreguei minha vida para Jesus. As pessoas falam, quando você se converteu? Eu não tenho a menor ideia de quando eu me converti. Eu sei que eu sou convertido. Então foi um processo lento, gradual e natural. Por quê? Porque eu nasci orando em casa, sabe? Lendo a Bíblia com os meus pais, indo na igreja, indo na classinha da escola dominical. Então não teve esse choque. O que facilita muito para que o nosso coração, desse que foi caminhando dentro da igreja, se torne um coração legalista. Porque a gente vê esse choque, fica muito espantado pro bem, quando alguém vem para dentro da igreja e fala, puxa, que conversão maravilhosa.
Eu fico realmente impressionado com o poder de Deus em transformar uma vida que eu olhava antes e falava, essa pessoa nunca vai prestar atenção em Deus. Nunca. E de repente prestou. De repente tá maravilhosamente conectada com Deus. Agora, muitas vezes, ao longo da minha vida, eu invejei isso nas pessoas. Falei, poxa, eu nunca tive esse momento mágico, crucial, assim, sabe? E eu olho o contrário, né? As pessoas que abandonam a fé, e eu não tô dizendo nem só as pessoas, eu não tô olhando para as pessoas que sempre foram lá no mundo, e vieram para a igreja. Porque essas, assim, é muito fácil a gente sentir misericórdia delas, entender que elas estão cegas e tudo. O que me revolta são os cristãos que estavam dentro da igreja e saem, abandonam a fé e vão buscar as vontades do mundo. E aí sim, eu sou um filho mais velho de força maior, assim. Porque me revolta esse tipo de coisa. Só que eu não percebo muitas vezes o que o Keller tentou bater aqui o livro todo de que, cara, você talvez na sua religiosidade, não vou dizer nem esteja igual esse cara que abandonou, talvez pior, porque você acha que tá assim. Onde eu quero chegar com isso? Eu tinha até me perdido, mas me voltou aqui. Quando a gente tem essa conversão bombástica, a pessoa, ela passa por uma experiência. Quando não tem, ela não necessariamente passa por essa experiência bombástica, não tem essa sensação, e talvez ela nem dê valor para isso. Ela simplesmente, é isso que é ser cristão, e eu tenho méritos. Eu fui construindo essa minha carreira dentro da vida cristã, e eu só tô aqui porque eu fiz isso. A pessoa que teve a experiência de estar lá fora e vem e tem essa coisa bombástica, ela se entrega a Deus e ela acredita a Deus tanto a conversão dela, porque ela sabe o fundo do poço que ela estava. A gente nunca teve no fundo do poço, então a gente não acredita a Deus. A gente acredita a nossa força religiosa e o nosso poder de ser cristão. E aí estraga tudo. Tá, eu nunca tinha parado pra pensar assim, nesses termos, mas faz muito sentido. E no meio de tudo isso, a gente tem o bom pai, né? O pai maravilhoso, misericordioso, amoroso. Que explica o título, né? O Deus pródigo. Pródigo é gastador, tá? Não é prodigioso, a gente já falou isso no prefácio. Mas no sentido de que o Deus, que é uma referência do pai aqui na história, ele gasta a sua misericórdia e a sua graça abertamente. O Keller vai falar sobre o conceito de herança na época, assim, é bem legal conhecer isso aí, se você não conhece no livro. Até vai falar um pouco do prejuízo que era para o filho mais velho, a volta do filho mais novo, porque, enfim, depois da divisão da herança, mesmo com o pai vivo, tudo ficaria pro filho mais velho, porque o filho mais novo já foi embora com tudo. E aí, de repente, o filho mais novo volta, à custa de quem? É o pai que tá bancando, porque tá vivo? Mas tudo que o pai tem hoje já está destinado ao filho mais velho para quando ele falecer. Então o filho mais velho tem que pôr a mão no bolso para recolher o irmão. Um trecho que eu gostei muito no final é que ele fala, quem que deveria ter ido lá buscar o filho mais novo? Isso é uma coisa que a gente não falou no LBC, que acho que falhou, a gente devia ter percebido isso, não percebeu. O filho mais novo estava lá, ele voltou e o pai correu para encontrar ele. O pai não foi buscá-lo. Tudo bem. Ele deixou... A gente faz um paralelo com Deus disciplinando as pessoas, faz parte do jeito de Deus operar na vida das pessoas, deixar a pessoa se afundar um pouco para reconhecer a necessidade de Cristo. Agora, nós como irmãos mais velhos, pessoas que estamos dentro da igreja, não é a nossa responsabilidade ir lá buscar o irmão mais novo e falar, eu sei que você veio aqui, que tá atrás das suas vontades carnais e tal, mas você precisa voltar. Olha como você se perdeu. O que eu quero dizer deveria ser do interesse do filho mais velho ir buscar o mais novo, porque afinal de contas é o seu irmão. E ele não só não vai, como ele se incomoda quando volta. Que é o que a gente faz na igreja. Porque assim, muitas das vezes era o que ele queria estar fazendo, né? Sim. Ele queria estar ali no papel vivendo o que o irmão mais novo estava vivendo. Mas por ser o mais velho e precisar agradar o pai e estar ali e ter toda aquela coisa, eu sou o filho mais velho, ele se poupou. Então eu entendo muito bem o que o Keller quis dizer sobre a rebeldia do irmão mais velho.
E de como nós, como irmãos mais velhos, somos rebeldes, mas é aquela rebeldia velada, né? É só do nosso coração. E só, né, da coisa mais importante que Deus quer de nós, né? Que é o nosso coração. E isso que você falou, né? A vontade do filho mais velho de fazer aquilo que o filho mais novo teve coragem pra fazer. E quantas vezes a gente não fala, pô, eu queria fazer essas coisas, eu sei que desagrada a Deus, eu não vou fazer porque eu sou cristão, mas o meu coração tá ali. Eu não fui fisicamente, assim, eu não cheguei às vias de fato em várias coisas aqui, você pode pensar o que você quiser, de coisas bobas como colar na escola, a coisas mais agressivas como adulterar no seu casamento. Exatamente. Qualquer coisa, sabe? A gente vê... eu sou cristão, não vou, não posso, mas o meu coração tá lá. A gente faz porque a religiosidade não segura, não porque Deus... A gente não faz, né? Porque a religiosidade não segura, porque a gente tem que manter o status de filho mais velho. Não porque Deus significa alguma coisa. Então, aí fica naquela discussão muito velha de cristão pode beber, cristão pode fazer tatuagem, cristão pode assistir show, cristão pode isso, cristão pode... Olha, gente, cristão pode fazer qualquer coisa, entendeu? Porque é exatamente isso que a gente tá discutindo aqui, entendeu? É onde tá o seu coração, entendeu? Então, o que adianta? Primeiro que eu acho que a igreja, ela tem que ser um lugar ali, né, onde não tem que ser uma seita, entendeu? Você não tem que seguir aquela regrinha, se eu fizer isso, vou ser disciplinada, vou ficar no banco. Eu entendo que tem casos e casos, tá bom? Não vou entrar nesse mérito. O que eu tô querendo dizer é exatamente essa discussão antiga que a gente ainda tem dentro de muitas igrejas, entendeu? E aí a gente acaba fugindo do foco. Qual que é o foco, gente? É triste que em pleno 2022 a gente ainda tá vendo... E assim, e vai ser, né, sempre assim, né? Não é só porque estamos no século É tão triste 21, que seja assim, né, Carol? É triste ver igrejas de pessoas queridas, às vezes de gente perto, familiares, patinando numa coisa desse tipo hoje em dia, sabe? Eu acho que quando talvez... você vê a sua igreja fazendo isso. Pois é, então. Eu acho que um paralelo fácil pra gente entender... porque afinal de contas todo mundo aqui nasceu, não vou dizer que todo mundo teve pai e mãe, porque a gente não sabe o contexto de cada um, né? Mas quero crer que a maioria que tá ouvindo aqui teve minimamente um contexto familiar onde você tinha alguém te educando, sejam seus pais, seus avós, seus tios, enfim, dentro do contexto onde você estava sendo criado. A pergunta é, você obedecia alguma regra da casa porque você não queria ficar de castigo? Ou porque você entendia que quem tinha te colocado isso, na maioria das vezes os seus próprios pais, sabia que era o melhor pra você, mesmo que você tivesse com vontade de fazer alguma coisa. Porque se você só não faz por causa do medo do castigo, é o irmão mais velho. Não, eu não vou fazer isso porque meu pai não deixa, minha mãe não deixa. É meio que eu tô transferindo a responsabilidade pra ele, sabe? Não, eu não vou fazer isso. Eu queria estar fazendo isso, mas não posso. Eu entendi porque que os meus pais estão falando que não é melhor fazer isso, sabe? E eu posso nem compreender isso, porque eu não tenho maturidade pra isso. E nós, como seres humanos, diante de Deus, eu acho que vai ter muitos casos onde a gente não vai compreender, nunca. Porque, enfim, nós temos a nossa limitação de criação. Não vou dizer nem limitação pecaminosa aqui. Nós somos criados e Deus é eterno. Mesmo sem pecado, acho que a gente não teria noção de compreender tudo. Mas a gente ter a confiança plena de que, olha, é muito claro que Deus não gosta disso. E eu não vou fazer isso não porque eu vou ter medo dele me castigar ou por causa disso. Não que ele não vá te castigar, provavelmente ele vai mesmo. Mas porque eu sou dele, sabe? Ele representa tudo pra mim. E então... eu não vou fazer, porque o peso da minha vontade é muito inferior ao peso de Deus como meu salvador. E pega muito aquela parte da questão do amor, né? Então, o próprio Keller traz isso, né? Quando o filho mais novo, ele vai e pede a herança pro pai, ele tá falando, pai, quero que você morra, entendeu? Pra poder ter o que é meu, entendeu? E aí, quando a gente vê o filho mais velho falando, poxa, eu trabalho como um escravo aqui. Poxa, um escravo? E aí o pai, tão paciente, né? Ele fala, meu filho, o que é meu é seu. Entendeu? Mas você nunca me deu uma ovelha pra eu poder festejar com os meus amigos.
sabe? Ele também não tava demonstrando amor ali pro pai, né? Ele também queria então, que o pai morresse, né? Ele só não teve a coragem de falar. De falar. Então, essa coisa, quando eu deixo de fazer A, B ou C, é por amor a Deus, entendeu? Ou qual que é a minha intenção, né? Porque se eu não quero fazer, porque eu vou ser castigada por Deus, vamos rever aí a situação, né? Assim, é aquele tipo de livro que você lê e você... Parece que cada vez que você lê, você vai absorvendo um pouquinho mais, e aí junto com a Bíblia, entendeu? Então, eu acho bom a gente ter esse tipo de programa, esse tipo de conteúdo acessível, porque te faz pensar muitas coisas, entendeu? E eu gosto muito de ter essa leitura coletiva, porque, por exemplo, o que a G trouxe aqui no grupo, no chat, falando sobre o que ela acha interessante, o Léo, as perguntas que ele também trouxe, isso só acontece porque a gente tem um grupo onde a gente pode fazer a leitura coletiva, né? E por mais que nem todo mundo, por mais que nem todos que estão interessados consigam participar das reuniões e da gravação, tamo aqui, gente, entendeu? O Discord tá aqui. Eu sei que eu o registro por escrito das pessoas é muito interessante. Porque a gente vai evoluindo nos capítulos, mesmo assim, descompassado com o cronograma original. Mas a minha rotina de ler um livro, qualquer um livro aqui no Discord com vocês, tá? E acho que deve ser da maioria. Eu termino um capítulo, eu vou ler o que a galera escreveu sobre aquele capítulo. E às vezes tá lá, sei lá, 2 semanas já, porque eu tô mega atrasado. E aí eu vejo, puxa, olha... A G pontuou esse negócio, eu não tinha prestado atenção. Olha o que o Léo escreveu aqui, eu pensei a mesma coisa. Olha o que a Luísa pôs aqui, nossa, é parecido, sabe? E a gente consegue acrescentar a experiência de leitura e, mais legal ainda, conhecer a galera, né? Porque, lembra no começo como era? Eram carinhas que, assim, podia ser uma cara de qualquer pessoa na internet, a gente não tinha a menor ideia. E agora já tem uma química entre as pessoas, sabe? Tá tão gostoso isso. Nossa, não perde essa oportunidade, né? A gente já sente falta quando as carinhas não aparecem, viu? Tem uma última ilustração. E a gente sabe que vocês têm suas coisas, seus compromissos, lógico. Mas a gente agradece muito o carinho. Não, e quando chega gente nova, e não só quando chega, mas principalmente quando chega e você começa a perceber que a pessoa também tá se envolvendo, me dá uma alegria, sabe? E também me dá uma tristezinha quando as pessoas que se interagiam com a gente de repente somem. Por exemplo, eu até tentei procurar outro dia, a Rafaela sumiu, eu não sei mais o que aconteceu com ela, tentei mandar um DM pra ela, não respondeu. E, cara, era tão legal os primeiros livros. Rafaela, enfim, saudades. volta Rafa, hashtag volta Rafa, né? Se você tá ouvindo aí. Tem uma das últimas ilustrações que o Keller faz aqui. Eu acho que é meio que indo já pros finalmente do episódio. Ele conta uma história bem interessante, olha só. Alguns anos atrás conheci uma senhora que havia começado a frequentar a Redeemer, igreja da qual eu sou pastor. Ela disse que havia crescido em uma igreja onde sempre ouvia que Deus nos aceita somente se formos bons e éticos. Será que tem igreja assim hoje em dia ainda, Carol? Ela jamais tivera contato com a mensagem que agora estava ouvindo de que podemos ser aceitos por Deus unicamente pela graça, por meio da obra de Cristo. Não importa o que façamos ou tenhamos feito. Ela me disse, esse pensamento é assustador. Assustador no bom sentido, mas mesmo assim assustador. Isso me deixou pensativo. Perguntei-lhe o que havia de tão assustador na graça livre e imerecida. Ela respondeu mais ou menos assim, e aí a parte que eu grifei. Se sou salvo por meio das boas obras que pratico, existe um limite para o que Deus pode me pedir ou para aquilo que Ele pode impor à minha vida. Sou como alguém que paga impostos e tem seus direitos. Eu cumpro os meus deveres e, portanto, mereço uma vida de certa qualidade. Mas se for verdade que eu sou uma pecadora salva unicamente pela graça, e Deus é quem paga o alto preço dessa salvação, não há nada que Ele não possa me pedir. E aí ele termina aplicando isso, né? Mas é isso, assim, acho que a aplicação disso daqui é exatamente o que eu falei. Por que a gente obedece a Deus? Porque Ele pode pedir o que Ele quiser. Eu tenho que obedecer a Ele porque eu sou dele. Porque Ele já pagou tudo, Sim. sabe? Veio antes isso. Não porque eu vou ser castigado ou porque Ele só pode me pedir até aqui. E mais do que isso, como eu tenho um mérito aí no caminho, não me interessa. Ai, gente, é muito bom. E ele acaba com um conto muito legal, o Banquete de Babette. Ah, você falou dele no prefácio, não foi?
Sim, falei no prefácio, porque assim, eu lembro que eu ouvi esse conto, essa história, muitos anos atrás. Meu pai pregou e falou sobre a festa de Babette. Tem um filme, acho que de 1985, que é muito legal também. E tem o conto, que você consegue achar na internet, tem aqui no livro. É muito legal, é uma história muito legal. Não vou falar aqui pra não estragar. Mas é muito legal e faz muito sentido a história dentro do livro. E é muito legal. Acho que tá bom, né? Pra um livrinho de 100 e poucas páginas aí. A gente, como a Carol falou, não interagiu capítulo a capítulo. Até porque acho que ia ficar meio chato pro episódio. Mas o principal, assim, do livro, os pontos maiores. Ainda somado com o LBC, que se você não ouviu ainda, volta lá pra ouvir o episódio em Lucas, tá? Lembrando, Lucas capítulo 15, então é Lucas 15 lá no LBC. Você vai ouvir a gente falando especificamente sobre essa parábola e... Ó, eu gostei daquele episódio, viu? Um episódio bem legal. Sim, sim. Não, e é fantástico, gente. Você só tem a ganhar, é o que eu tô falando. Se tem conteúdo na internet, de graça, conteúdo bom, consuma, entendeu? Então, você só vai ganhar, entendeu? Pra sua vida espiritual. Aí você vai e compartilha com seu pastor e fala, ó, pastor, ouve isso aqui, concorda ou não concorda? A gente espera que ele não concorde. Só com o pastor, e se ele não compartilha concordar... a LBC com todo mundo. Por que não? Sim, sim. Não, e aí eu ia falar, e fala pro pastor falar em púlpito, olha, tem um programa de graça na internet chamado Leitura Bíblica Comentada, dê uma olhada, uma ouvida, se etc. você tá na sua igreja aí e quer que a gente apresente o LBC, pede pra gente, entre em contato com a gente, tem 50 mil formas de fazer isso. A gente monta um slide pra você, monta uma apresentaçãozinha pra aparecer nos avisos da igreja, sei lá. Não ia ser muito legal conhecer isso? As pessoas conhecerem o LBC desse jeito? Seria muito interessante. E é isso, pessoal. A gente tá muito feliz. Mais um livro aí, lido ainda no segundo semestre de 2022. E eu falo ainda Verdade, porque a gente ainda vai ler mais. Alguns até o fim do ano. Lembrando que o Discord pra nós nasceu em julho de 2022. Pra nós do Ictus, eu tô querendo dizer. Olha só, Carol, tava fazendo essa contagem agora. Ó. A gente nasceu no segundo semestre, né? Então tem um semestre de vida. Nem isso, que a gente tá em novembro, começo de novembro. Então tem um mês e mais de meio aí ainda pra acontecer. Mas livros já finalizados, ó. A Volta ao Mundo em 80 Dias, 6 Sermões contra a Preguiça, O Príncipe Caspian, O Peregrino, Mulherzinhas, Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, Gileade, Deuses Falsos e agora o Deus Pródigo. E a gente tá terminando O Senhor dos Anéis, que são 2, na verdade, né? O Retorno do Rei. São 2 livros ali dentro, que a gente termina também, acho que nas próximas semanas. Talvez quando esse episódio for ao ar, a gente até tenha terminado. E vai ler, com certeza, mais um no literário agora. Vamos falar aqui, né? Sem dó. Talvez já esteja até rolando essa leitura. Qual que era, Carol? A gente comentou no último encontro que nós tivemos aqui no Discord, mas nem todo mundo que estava no encontro está aqui. E pra quem está no Discord, está vendo a capa do livro. Cartas do Papai Noel, do Tolkien. E você que tá apenas ouvindo, acabou de ouvir. Cartas do Papai Noel. Do Tolkien. É muito legal essa história, tá bom? É do Papai Noel, não sei o que. Gente, é muito legal essa história, tá bom? Porque são cartas que o Tolkien realmente escreveu pros seus filhos por muitos anos. E ele escrevia, os filhos respondiam e ele criou outros personagens. Então, assim, é muito legal. Não é o filho dele falando, Papai Noel, eu quero uma bicicleta de Natal. Não é assim, tá bom? É bem legal a história. Essa edição da HarperCollins é linda. Então, se você quiser, vai ter link. Nossa, vocês estão arrasando. Vai ter link aqui na descrição do podcast, o link da Amazon. Se vocês quiserem comprar, comprem pelo nosso link. Vocês não vão se arrepender, tá bom? E vamos fazer que nem o Keller, tá bom? Que ele lê muita coisa secular pra poder fazer as suas meditações. Então, ó, esse aqui é um livro bem legal pra você comprar. Eu li com o meu filho ano passado, em 2021, e ele tava com 2 anos. Ele gostou demais. Ele que tirou da estante, ele falou, mamãe, que a gente montou a árvore de Natal aqui em casa, ele falou, mamãe, eu quero ler de novo, e a gente vai ler de novo. Então dá pra adaptar aí pro advento natalino pra quem faz. Contando as leituras que a gente já fez e as que estão em curso, eu acho que a gente encerra 2022 com mais de 12 leituras aqui no Discord.
Por que eu tô falando isso? Eu não quero assustar você e falar, Deus me livre, eu não consigo ler 12 livros em um semestre. Talvez você consiga ler um. Por que o Discord é legal? Porque a gente teve, para todo mundo que estava aqui, mais de 12 opções para ficar interagindo com livros ao longo do semestre. Isso provavelmente vai acontecer pro ano que vem, e se Deus abençoar, enquanto a gente tiver forças aqui, né, Carol? Enquanto houver vida, há esperança, né? Isso aí, enquanto tiver luz, mas né? O que eu quero que vocês enxerguem é o Discord não como um compromisso. Tem um cronograma que eu tenho que ler porque eu não consigo acompanhar, desanimei, não vou mais. Não, como oportunidades. Então, olha, eles estão lendo ao mesmo tempo aqui 4 livros. Cara, não tenho tempo hábil para ler 4 livros. Talvez você tenha um, talvez você tenha meio. Só que dentre esses 4, um deles te interessou, vou nele. E vai nele, só nele, não tem problema nenhum. Deixa eu dar um exemplo, inclusive, aqui, então. Vou pedir licença pra Luísa, que vou usar um exemplo dela, inclusive. Nós começamos a ler o primeiro livro da Crônica de Nárnia, né? O Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa. E ela leu com a gente. E depois, por fora, ela foi e continuou lendo todas as outras crônicas. Agora, a gente tá lendo aqui no Discord. E ela consegue participar. Não necessariamente ela está fazendo a leitura novamente. Mas é isso, entendeu? O que eu tô querendo dizer é que, às vezes, você é apresentado por um autor. E você quer continuar lendo o autor. Ou continuar lendo o estilo. E vai, entendeu? A gente tá aqui pra facilitar. Essa é a ideia do Ictus, tá, pessoal? A gente quer apresentar uma boa literatura e deixar vocês irem caminhando, entendeu? Por isso que a gente abre espaço para os apoiadores, por isso que a gente tem os encontros, que a gente quer ouvir vocês, sugestões, reclamações, críticas. Queremos transformar isso aqui numa comunidade gigantesca. Já é uma comunidade. E já é muito grande, a gente fica muito feliz. A gente só quer expandir isso aqui. E quem sabe no futuro a gente tá participando da gravação da G, com a Renata, com o Daniel, com o Léo, com a Luísa. Só que, hoje eu não vou abrir meu microfone, hoje eu só vou ouvir. Se aproxime da gente, né? E, sei lá, a gente não é cedo pra falar Feliz Natal, né? Mas um bom dezembro aí pra vocês, um finalzinho de ano, né? Já começa a ficar aquele espírito natalino no ar, é muito bom. Isso aí. E eu vou tirar férias, então eu tô muito feliz. Férias é bom, né? Beleza, muito obrigado a todo mundo que tá aqui com a gente. Essa live foi uma delícia, foi uma gravação de podcast ao mesmo tempo live, né? Porque o pessoal tá acompanhando junto. Sempre a gente coloca no Discord todas as gravações de podcast, tem a opção para vocês que gostam de acompanhar ao vivo, tem aí. Então, assim, o Discord tem um monte de espaço diferente para fazer várias coisas interessantes, inclusive indicar coisas, como a gente falou aí, né? Indicar livros, indicar filmes, indicar séries, conversar sobre qualquer coisa. Venha com a gente, tem o link na descrição ou acessa aí bit.ly/leitura coletiva. Mas vai na descrição aí que não tem erro. Beleza, qualquer hora a gente volta aí com o Ictus Podcast. A gente tem episódios do LBC toda terça-feira às 7 da manhã. O Ictus Podcast, que é onde a gente grava os programas diferentes aí, do qual o Epílogo faz parte. A gente também lança episódios às terças. É bem provável que aí dezembro e janeiro ele entre num período de férias. Mas tem tanto programa aí no ar, né, Carol? Que dá pra fazer as férias aí fazendo uma maratona aí. Isso. Valeu, Ictus Carol. Flix. É isso aí. De graça, né? Nem custa R$19,90. De graça. Não custa fazer tempo. Beleza, então até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal, pela paciência, audiência e até o próximo. Até mais.